Meu caro Thelminho, por que com o fechamento da ala Covid não se abre a ala pediátrica, já que a UPA se nega a abrir lá, né? É importante, pois o HUJB não tem mais status de hospital infantil, tá? Aí ele pergunta aqui, se eu como pai ou uma mãe tiver com um filho com febre acima de 38 graus, chorando muito, para onde vamos levar essa criança, né? Aí ele enfatiza mais aqui o seguinte, isso aí com certeza até o Minho sabe, eu vou ler aqui, mas ele sabe disso, né? Mas eu vou ler para prestigiar o amigo Neto. Ele diz, o hospital é para servir a população, como pediatria hospitalar, tem que ser em um hospital, não pode ser na igreja, nem no supermercado. Bom, aí o Neto está te perguntando isso aí, né? Bem, agradecer a Neto pela pergunta, e eu acho que é uma pergunta pertinente. Para que se entenda a conjuntura, isso é uma conjuntura muito maior do que uma discussão se o paciente vai para o hospital regional, vai para o HUJB ou vai para qualquer lugar. É preciso que a gente deixe claro uma coisa, o hospital regional nunca foi um hospital pediátrico. Nós não temos estrutura física, certo? Nós não temos estrutura do ponto de vista de insumos, né? Tratar adulto exige um nível de complexidade, um nível de necessidade e um nível de gestão. Tratar criança exige outro. O hospital, para poder o hospital assimilar a ala Covid, ele deixou de ter leitos que eram direcionados à cirurgia geral. Então, eu precisei minimamente diminuir 20 leitos da instituição e aí eu diminuí minha capacidade de resposta cirúrgica porque nós vivíamos uma pandemia. Então, esse é um ponto. Outro ponto como o hospital regional não tem perfil e nunca trabalhou com pediatria, a gente nunca trabalhou com pediatria, é preciso que isso fique claro, a instituição não tem, dentro dos seus parâmetros, por exemplo, a possibilidade de fazer a compra de um tubo orotraqueal para entubar uma criança, certo? Porque não está na padronização da minha instituição. Hoje o Estado trabalha com a padronização e essa padronização, em cima dessa padronização, eu compro os insumos da instituição, medicações e outras situações. Então, não faz parte da minha padronização. Então, eu não tenho hoje estrutura física, eu não tenho espaço físico, porque eu não posso pegar uma criança e botar num leito de adulto. Eu não posso pegar uma criança e colocar no meio de adultos. Eu não posso pegar uma criança e misturar uma criança dessas no meio de pacientes adultos, clínicos ou cirúrgicos, porque isso é uma atrogenia. Então, eu não tenho pediatra na instituição, não tenho. Aí você vai dizer, não tenho. Meus pediatras, eles são lotados na maternidade para assistência do recém-nascido. Então, aquela criança que vai para a sala de parto, aquele recém-nascido, aquele RN que vai para a sala de parto, ele precisa ser assistido. Então, num dia, o hospital regional tem 18, 16, já chegou a ter 25 partos, entre partos normais e partos cesarianas. Então, como é que eu vou retirar um pediatra que é para assistência de condições como essa, para ir para a porta de entrada, fazer a assistência dessa criança? Isso é uma provocação que eu estou fazendo, levando em consideração a situação como um todo. Além disso, eu não vou ter know-how para fazer o atendimento dessas crianças, porque eu não tenho. Primeiro que para fazer eu preciso de um local específico. Então, a maternidade, quem conhece a maternidade sabe que a maternidade do Hospital Regional de Cajazeiras é uma maternidade que basicamente nasceu junto com a instituição. O hospital passou por uma expansão e essa expansão
alterou algumas áreas, como clínica médica, clínica cirúrgica, alguns setores, mas, por exemplo, a UTI se manteve, o bloco cirúrgico só tem 3 salas, a gente hoje só tem 3 salas, essas salas são para ortopedia, cirurgia geral, cirurgia de urgência, são para urologia, enfim, todos os procedimentos do hospital são executados em 3 salas de cirurgia. E a maternidade não tem espaço físico, como ela é uma maternidade que tem uma estrutura antiga, ela não tem espaço físico para comportar esses atendimentos. Então, a instituição não tem a menor condição de fazer este atendimento. Então, isso é uma esfera de discussão muito maior do que simplesmente pedir ao Hospital Regional de Cajazeiras que atenda às crianças. Se a gente atender criança, a gente sabe que atender paciente é um ofício. E atender criança é um ofício ainda mais difícil. Qualquer situação, a criança desidrata rápido, a criança complica rápido, a criança apresenta situações mais agudas. Então, tratar uma criança de forma mal feita, mal executada, isso seria um problema. E eu não trabalho, eu especificamente como direção, eu não trabalho com essas prerrogativas. Então, falando do ponto de vista da atual situação do Hospital Regional de Cajazeiras, ele não tem a menor estrutura, atualmente, para fazer os atendimentos dessa criança. Inclusive, eu acionei o Ministério Público, certo? Com essa discussão, eu fiz uma provocação, comunicando a nossa condição de forma oficial. Acionei o Ministério Público, CRM, comuniquei às secretarias dos municípios e também comuniquei ao HUJB a nossa dificuldade de fazer esse tipo de condução dentro da instituição atualmente. Então, já era difícil anteriormente e ainda mais com nossa condição. Qual é o foco do hospital? Cirurgia geral, né? Todas as condições de cirurgia geral, atender o paciente adulto, a gestante, o recém-nascido lá da instituição e conduzir o que está dentro da complexidade e do perfil da nossa instituição. E pediatria não está. Isso é uma situação. Outra situação é, se o Estado, se a Secretaria Estadual de Saúde, que é a nossa autarquia, resolver fazer uma reforma no hospital, alterar uma estrutura, contratar profissionais, nos liberar para comprar insumos e nos dar condições, entendeu, de fazer esse atendimento, pode ter certeza que a instituição fará o que será proposto pela Secretaria de Saúde. Até o presente momento, nós não tivemos posicionamento nesse sentido, porque o secretário é um homem, o ex-secretário, doutor Geraldo, é um homem responsável, correto nas suas ações e nos seus posicionamentos. A secretária executiva, doutora Renata, também. O ex-secretário executivo, doutor Daniel, também. Então, até o presente momento, nós não tivemos uma discussão ampliada para tratar esse assunto dessa forma. O entendimento da secretaria é que essas situações precisam ser resolvidas por parte da instituição, que tem por sua natureza o posicionamento no atendimento da pediatria, e também que seria a unidade, e a Prefeitura de Cajazeiras, no caso, na Secretaria de Saúde, com todas as secretarias de saúde que compõem a 9ª região. Isso é uma discussão que precisa ser ampliada, para que a gente entenda primeiro os fluxos, como seria, de que forma for, e para isso precisa de recurso também, porque não tem como se fazer saúde sem você ter uma aplicabilidade de recurso. Então, isso é uma discussão muito mais ampliada, que caso a Secretaria de Saúde entenda que essa pauta e essa discussão precisa ser feita pelo Hospital Regional de Cajazeiras, nós faremos, porque até então eu não sou problema. O Hospital Regional de Cajazeiras, a direção, o diretor-geral, o técnico, o clínico, o administrativo, não é problema nessa conjuntura. O que a gente teria que discutir seria as condições de se atender essas crianças, que a gente, no momento, não dispõe.